Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Assessor. Uma conversa que a gente explora a dinâmica do assessor de investimentos e compartilha com vocês para que vocês entendam um pouco mais. Eu sou o Ednar Sacramento e terei o prazer de participar em mais uma edição do maior podcast do assessor do Brasil e eu espero que vocês aproveitem. Claro que nessa edição eu recebo a Vanádia para um bate-papo. Vanádia, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Ednar. Muito obrigada mesmo. Prazer estar aqui. Satisfação aqui estar nesse momento. Muito legal. Eu confesso que, pelo sotaque, já mostra uma questão regional no Brasil. E eu quero começar convidando você a contar quem é Vanádia, de onde você é, conta um pouco da sua história para a turma. O sotaque não deixa mentir. Sou cearense, mas o cearense acha que não tem sotaque. Né? Engraçado. E quando você começa a conversar, a tratar com outras pessoas de outros estados, você começa a perceber que você tem sotaque. Sou de Fortaleza, nascida na região metropolitana, em Cascavel, 60 quilômetros de Fortaleza. Iniciei minha carreira como estagiária numa instituição financeira, na Caixa Econômica Federal. E desde então, né, antes de iniciar como estágio, eu ingressei na faculdade numa área que não tem muito a ver com o mercado financeiro, né? O que? Economia, administração? Não, nada disso? Nada disso. Então, nada a ver mesmo, né? Então, eu entrei para a faculdade de Educação Física. Inicialmente, achei que ia fazer psicologia, gostava muito. Mas eu sou muito apaixonada pelo esporte, por esportes em geral. Era meio atleta na adolescência, entrei na seleção do esporte lá na faculdade. E acabei me envolvendo bastante e fiz ainda 5 semestres de educação física. Só que, em paralelo, eu iniciei um estágio na Caixa Econômica e comecei a me identificar muito, né, com o mercado, com o atendimento ao cliente, com os serviços. E eu chegava na faculdade, todo mundo já atuando ali na área da educação física, estagiando, de tênis, e eu toda executiva, de terno. Mercado financeiro formal. Total, saía da agência, ia direto para a faculdade à noite. Então, comecei a perceber que era um curso excelente, mas não para aquele meu momento, né? Então, eu comecei a me apaixonar bastante pelo mercado, estudar. E aí, eu fiz essa migração, né? Primeiro, eu migrei à faculdade, né? Eu saí da educação física e fui para a administração, para uma outra instituição. E, de fato, aí da Caixa Econômica, eu parti já para uma seguradora que fazia parte do conglomerado da Caixa à época. E fiquei durante aí quase 14 anos, né? Entre Caixa Econômica, seguradora e corretora. Né? Então, foi uma trajetória dentro da Caixa, né? Foi meu primeiro emprego e eu fiquei por muito tempo. Nossa, que interessante. Você cresceu como uma esportista. Então, você teve a aspiração de fazer educação física porque já era o seu meio. E aí, no meio do caminho, você encontrou o mercado financeiro. Sim. Lá no Ceará e não imaginava isso. Não imaginava isso, né? Então, realmente foi algo que aconteceu no meio do caminho. E eu me apaixonei, eu me identifiquei e disse, não, é por aqui. A primeira escolha é super importante, né? A vida da gente é feita de escolhas e ali eu com 17 anos, eu escolhi, né? Larguei 5 semestres de educação física. Não, vou iniciar aqui na administração porque eu acho que é essa carreira aqui que eu vou tomar, que eu vou seguir. Muito legal, você foi bastante ousada na mudança, Sim. Dado que você gostava dos esportes, mas eu também entendo que você deve ter tido suas motivações no mercado financeiro. E muito legal, Vanádia, porque ao escutar sua história, eu também entendi, lá em 2006, quando eu também era de uma outra área e caí no mercado financeiro, que o mercado financeiro, ele tem um potencial muito grande, e tinha naquela época, só que eu tinha dificuldade de entender os meus próximos passos. Eu era estagiário, eu trabalhava no pregão da bolsa, então eu tinha dificuldade. Até que uma pessoa falou assim, cara, o papel do mercado financeiro, ele é muito importante. E a parte comercial do mercado financeiro ela é mais ainda, porque um profissional do mercado financeiro que trabalha com relacionamento, ele é muito parecido com um médico. Sim. Ele ajuda as pessoas a lidar com o dinheiro. E você veio da área da educação física, que tem uma relação ali com saúde. Sim. E veio para o mercado financeiro. Como que é hoje ter essa função nobre de ser uma doutora das finanças? Não, isso é bem legal, essa conexão, Ednar, porque eu costumo muito falar que, por exemplo, eu costumo falar para mim mesma e para as pessoas que eu converso que eu não costumo perder oportunidades.
né? Então, eu identifico ali uma grande oportunidade, eu sigo. Né? Então, você fala, Vanessa, você foi bem ousada. E eu tento exercitar cada vez mais essa minha ousadia, porque eu acho que quando você escolhe, se você ficar ali de braço cruzado, esperando o que vai acontecer, não vai acontecer, né? Então, foi muito isso. Então, só voltando um pouco, quando foi essa minha decisão de fazer essa mudança, né, de curso, foi uma oportunidade, né? Tava finalizando o estágio lá da Caixa e eu era uma referência lá dentro da estagiária, sempre estava ganhando campanhas, enfim. E aí uma gerente geral que era a gestora lá da agência na época, né? Sempre acreditou muito. Eu também tive sorte, que eu sempre encontrei pessoas que acreditaram, né? Que viram potencial ali. E eu sempre acreditei também em mim mesma e ali fui, né? Eu sempre acredito, eu gosto muito de acreditar nas pessoas. E aí isso foi bem bacana, porque ela falou, Van, eu não queria te perder. Mas, para eu te levar para um outro segmento, o seu curso choca, não faz sentido. Você teria que estar numa área de contábeis, de administração. Já é uma decisão difícil de se saúde, tomar. eu não consigo te levar. Aí eu falei, por isso não, eu vou mudar de curso agora. E aí foi bem assim, eu falei, depois, meu Deus, eu nem pensei, falei, e aí só fui. Mas assim, foi uma decisão super assertiva, graças a Deus, né, deu tudo certo. E aí eu fiz essa mudança, fui para esse outro segmento, aí daí eu fiz essa escadinha, né, fui para seguradora, para corretora. E aí, com isso, eu entrei, de fato, dentro do mercado financeiro. Mas aí, voltando para a pergunta de ser uma médica das finanças, isso tem muita conexão de verdade, né? Porque eu costumo falar para o cliente. Eu acho que o cliente, ele é fiel com o médico. Sempre existe um médico da família, né? Claro que existem vários especialistas, mas tem um médico que ele leva o filho, a esposa, ele leva lá, indica os amigos, que ele confia, que ele acredita no médico. E existe também um advogado, que ele confia bastante, também é uma função, é um cargo que precisa de muita confiança. E a nossa função, né? O especialista, o assessor, o banqueiro do cliente, né? Então, o banqueiro, eu acho que todo mundo que entra no mercado financeiro, que origina uma conta, que atende um cliente, ele tem que pensar principalmente na perpetuidade, né? E não em captar o recurso daquele cliente e só isso. Não, eu acho que ele tem que pensar na próxima geração, ele tem que pensar na rede de relacionamentos do cliente, né? Em ser aquela pessoa importante que o cliente vai olhar e dizer, não, eu preciso conversar com a Vanessa sobre isso, né? Sobre esse tema, ver se faz sentido, o que ela acha. Eu acho que é muito isso. Então, assim, a confiança, com certeza, é primordial para a nossa relação. Acessibilidade também, você está sempre ali de fácil acesso para o cliente, né? Você está sempre em contato, até nos momentos mais difíceis, porque no mercado financeiro existem momentos bem desafiadores, mas você se fazer presente para estar ali junto, perto do cliente, traz de novo essa confiança, né? Ele sabe que vai ter a pessoa lá para contar, para explicar o que está acontecendo, para se sentir mais seguro. Agora vem cá, Vanessa, e aí você me permite fazer uma brincadeira com você, né? Doutora das finanças. A gente, no mercado financeiro, tem alguns jargões e tem algumas histórias, né? Então, uma das histórias é a história da península e do condado, né? E o que basicamente é isso? Península é aquele miolo, né, da zona sul do Rio de Janeiro, onde a gente teve muita gestora de ativo, né, muita gestora de recursos, e o mercado financeiro ele foi muito originado ali. E o condado é região em São Paulo, ali da Zona Sul, da Faria Lima, da Vila Olímpia, onde nós estamos agora, exatamente, que efetivamente também tem uma grande concentração de instituições financeiras. E você veio de uma origem que veio do esporte, e você não estava nem na península, né, na Zona Sul do Rio, nem no condado. Você começou no Ceará. Então, eu queria pegar a sua percepção, fazer uma associação enquanto você, doutora das finanças, há alguma peculiaridade ou particularidade que influencia o cliente que você suporta, que você acompanha na hora de investir ou não? Você acredita que, poxa, independente dessa questão bairrista, regional, o cliente, ele sim está aberto para todas as soluções e cabe ao doutor trazer as soluções. Qual que é a sua percepção? Então, Edna, assim,
realmente é bem diferente, né? Quando a gente principalmente fala... É impressionante, porque apesar do tamanho da XP, quando a gente fala de XP no eixo Rio-São Paulo, então é bem diferente, né? Os clientes já conhecem, eles compram sozinho, abrem a conta sozinho, se auto-atendem. Mas quando a gente fala ainda de XP, investimentos no Norte, no Nordeste, ainda é muito concentrado, é muito forte os investidores nos bancões. Tá? Então, essa questão foi bem desafiadora. Eu tô 3 anos e meio na XP, então quando eu saí da minha antiga instituição, que era o Santander, eu atendia clientes ultra conservadores, né? E que estavam acostumados, eu sempre trabalhei com alta renda, né? Com clientes com perfil mais private, e aí esses clientes ainda iam na agência tomar um café, então ainda tem esse perfil, né, de saber onde é que está localizado, de acontecer algo, ir lá, vou lá para fazer uma reclamação, algo assim, algo físico, né, então realmente é bem diferente do perfil do cliente aqui em São Paulo, aqui do Condado, aqui da... então, eu acho que o que mais leva para o cliente voltando, é a confiança, a segurança. Né? Então, eu costumo falar que quando eu convidei os meus clientes a conhecerem a XP, a abrir a conta, eles não vieram pela instituição em si, eles vieram com a Vanádia. Né? Porque a Vanádia estava convidando, a Vanádia sempre acompanhou e indicou soluções que faziam sentido para o momento, conheciam o que faz sentido para eles ou não, né? Sabe o perfil de cada um, então eles acreditaram. Então é muito credibilidade, né? Confiança. E você tá, de novo, perto, próximo. E a XP, ela vem... num momento muito bacana de trazer essa regionalização, né? Então, a XP, no ano passado, a gente inaugurou o Espaço XP em Fortaleza, foi a primeira do Nordeste, lindíssimo, eu sou suspeita em falar, e aí a gente foi o primeiro espaço físico da XP no Nordeste, né? A gente inaugurou em Fortaleza, num lugar muito privilegiado, né? Numa região ali que tá com os melhores restaurantes, shoppings, cartórios, enfim. Então, uma região muito bacana, um horário também bem flexível para o cliente, né? Que a gente consegue atender antes do expediente bancário e pós também, porque funciona no horário de shopping ali. E com isso, com essa regionalização, trazendo pessoas, referências de dentro de Fortaleza, teve também a campanha Fator XP, né? Que foi sensacional, muito legal, muito assertivo. Que trouxe assessores de verdade, né? Mais assessores. Exatamente. Então, isso foi a fala dos meus clientes. Nádia, estava cansado de ver atores fazendo propaganda, falando de investimentos. Quando eles estão lá no Rio, não conhecem, tá ali, você sabe que é só uma propaganda. Quando uma instituição financeira que eu aporto o meu dinheiro, que eu acredito, traz a minha assessora, leva a pessoa da região que está aqui e está lá no outdoor, então, assim, é muito gratificante. E o cliente até fica vaidoso com isso. Olha lá, minha assessora, minha banqueira é essa. Que né? legal. Então, eu acabei até falando assim, olha, foi muito bacana porque eu consegui esquentar antigos clientes, prospect, né? Que eu estava tentando trazer, mas que o papo tinha se perdido ali por conta da correria do dia, voltaram a falar, tiraram foto no aeroporto, mandaram, Vanádia, eu tô te vendo aqui no elevador, né? Então, essa regionalização, junto com o espaço físico, a propaganda do Fator XP, né? E você estar presente lá, pessoalmente, presencialmente, atendendo o cliente... eu acho que foi fantástico. Né? Fantástico, muito legal. Eu também tive a oportunidade de participar da campanha, assim como você, né? Nós fomos convidados a trazer um pouco da realidade e contar casos reais. Eu também fiquei super feliz. E você comentou que você começou fazendo faculdade de Educação Física e migrou para Administração do Mercado Financeiro. Eu entrei já dentro de uma graduação de administração, porque eu já comecei no mercado financeiro muito no início da graduação. Então, eu não tive uma mudança como a sua. Mas a campanha Fator XP me trouxe um fator super legal. Porque talvez não tenha sido tão esportista quanto você, eu sei que você gosta bastante de esportes, mas eu, quando era criança, joguei bola, joguei vôlei, joguei futebol, joguei handball. Meu pai era treinador de um time de garotinhos de campo. E aí foi interessante porque uma garotada que jogou bola comigo lá atrás, né? Quando eu tinha 6, 7, 10 anos, que não tinha rede social, então eu perdi contato, me encontraram, cara. 2 pessoas mandaram mensagem, Ed, que legal, feliz de saber que você tá aí, né?
saiu na Globo, Nossa, tá aqui no que aeroporto, legal. tá no shopping. Então, trazer essa realidade foi super interessante. E pensando em realidade, eu quero fazer aqui mais 3 conexões. Eu quero voltar um pouco no papel do médico que você trouxe. Eu quero trazer um pouco do contexto da principalidade, porque a XP tem mais de 20 anos e a gente sempre começou lá atrás, focado em educação financeira e investimentos. Hoje a gente fala muito do tema principalidade. Quem vai falar apenas de investimentos? Então, doutora das finanças, Vanádia, pensando em principalidade, como que é a relação dos clientes que você tem pelo seu relacionamento? Porque o cliente muitas vezes, infelizmente, ele vai atrás do ganho ganancioso, ele vai atrás do bet, ele vai atrás do ganho expressivo. E a gente sabe que o Brasil não tem tanta educação financeira. Dos clientes que você se relaciona, que você acompanha, falar de orçamento, falar de questões tributárias, questões sucessórias, que são outras questões, tem barreira? É fácil? Como que você leva isso no dia a dia com seus clientes? Perfeito, Ed. Você tocou num tema que eu acho que o assessor ele deve explorar bastante, né? Essa principalidade. E aqui na XP, eu costumo falar que é o melhor lugar onde você pode estar dentro do mercado financeiro, porque aqui a gente consegue ter um ecossistema que eu consigo atender o meu cliente 360, de fato, né? Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Então, eu costumo falar que eu sou a médica, não aquela especialista geral, mas eu tenho que estar antenada, eu tenho que estar por dentro de tudo, né? Até para poder conseguir enxergar algumas oportunidades numa conversa com o cliente, né? Num papo, assim, descontraído, você enxergar algo e, opa, eu acho que ali faz sentido eu conectar esse cliente com essa área da empresa, porque eu acho que vai trazer, vai agregar. Então, assim, o que a gente costuma fazer muito com o cliente hoje em dia é muitos papos, claro que tem que ter aquela prestação de serviço, né? Aquela prestação de contas, aliás, de como está o andamento da carteira, de como está posicionada a carteira em relação ao mercado. Mas o que a gente costuma trazer bastante é conectar as áreas da empresa com o cliente, né? Então, aqui dentro da XP hoje a gente tem um time super capacitado de Wealth Planner, né? Onde eu tenho advogados, onde eu tenho especialistas para fazer o planejamento patrimonial, o planejamento financeiro do cliente, falar de sucessão com o cliente também, que é um tema bem, bem delicado. Alguns clientes entendem que tem sucessores, mas outros entendem que só tem herdeiros na família. E é uma conversa difícil, né? Não é uma conversa fácil. Não, é uma conversa bem difícil, delicada. Você tem que ter um trato, né? Um feeling para poder até entrar no tema também. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que eles é uma empresa familiar. São 2 irmãos, só que eles não têm sucessores, porque os filhos são menores, eles já estão numa idade mais avançada e os filhos são muito pequenos, né? Então, ou seja, a estratégia da empresa... Exatamente. Então, daqui a 10, 15 anos, os filhos ainda vão ser menores, né? E eles talvez não queiram mais trabalhar por conta da idade, vão aproveitar mais a vida, enfim. Então, eles já pensam que podem vender, que vão ter que vender a empresa, mas é um tema delicado, porque ele fundou, entendeu? Então, assim... talvez seja o primeiro filho deles, né? É o primeiro empresa. filho, exato. Então, você vender um filho, né? Então, o empresário sente isso. Então, você entrar num tema de sucessão, dessa forma, talvez não faça sentido, ele não enxergue de uma forma bacana. Mas se você leva, aqui dentro da XP a gente consegue entrar para falar um pouco sobre planejamento estratégico, de como você visualiza, aí apresentar o mercado de capitais, nosso IB, né, falar de M&A, cisão, fusão, aquisição, enfim. Então, levar esses serviços para o cliente agrega muito mais do que estar levando uma taxa, uma oferta de produto, né? Porque até os bancões estão se atualizando, estão mudando para poder conseguir gerar e agregar valor para o cliente. Então, se a gente entra com outro ecossistema, né, entrando nessa parte, a gente fez um evento em Fortaleza que foi um sucesso geral, assim. A gente convidou apenas famílias, empresas familiares, né, que é o Succession Day. O segmento Unique, ele está levando esse evento para
várias capitais do Brasil, e aí a gente leva todo o time de Wealth Planning, convida um cliente ou um prospect, uma pessoa relevante da cidade, para poder falar, né, que possui uma empresa familiar ou que já fez uma sucessão dentro da empresa, e foi muito bacana, né? Então foi um dia inteiro falando sobre sucessão, desenho de planejamento patrimonial, de blindagem, o empresário falando de experiências dele, né, de como ele está vendo o futuro atual, o que ele pensa. E a gente não falou de Selic, não falou de CDI, né, e os clientes saíram de lá maravilhados. E depois dessa apresentação, dessa explanação, a gente conseguiu marcar reuniões pontuais e pessoais, porque cada família tem a sua personalidade, cada família tem um ponto, né, diferente, então, uma exclusividade. Então, a gente voltou nas famílias que tiveram lá para poder falar pessoalmente, para mostrar exatamente, num detalhe. Então, foi super assertivo, foi muito bom. Muito legal. Então, é possível desenhar uma estratégia personalizada a partir da educação. E me parece que esse evento que você comentou, né, que fala de sucessão, ele é importante. Enquanto você falava aqui, eu lembrei de um caso que é bem relevante. Sou super jovem, né, tenho quase 40 anos, faço 40 anos no ano que vem. E aí, esses dias eu estava numa conversa que eu lembrei do Ednar, lá dos 5, 7 anos, que basicamente eram 5 canais de televisão, não tinha YouTube, não tinha streaming, não tinha nada, e não tinha Google, não tinha internet, né? E a gente tinha, em tese, uma limitação de informação, porque, poxa, quando eu comparo com o volume de hoje, eram só 5 canais, as 5 principais emissoras. Hoje a gente tem mais informação. Mas eu percebo que as pessoas, elas são mais imediatistas hoje. E com esse volume grande de informação, né? Quando eu falo imediatista, tudo no 2x, né? A gente quer escutar o áudio no WhatsApp, no 2x. Então, o volume de informação, nesse comparativo com a minha geração de 5, 7 anos, ele é muito maior. Sim. E me parece que você conecta bem, né, esse seu ecossistema, essa sua expertise de conhecer o cliente com as soluções. E eu sei que, por outro lado, hoje a gente fala de renda fixa, Selic, que você comentou, que talvez seja um clichê para muita gente, o que é tesouro direto que o cliente não sabe, e tem soluções que são mais sofisticadas, né? Então, eu vou falar que tem a Selic, pensando em produtos de investimento, que nem tudo cabe para todo mundo, né? Sim. Vai depender do perfil, mas tem lá a renda fixa, tem a renda variável, aí tem os criptoativos, aí tem os bets, tem o internacional, né? Aí tem tema de tributária, tem tema de sucessório, realmente é algo que é muito amplo. Mas você comentou que está levando isso no Ceará para os seus clientes localmente, talvez há 20 anos atrás isso não era possível. Sim. É isso mesmo? Hoje a gente consegue levar tudo isso para o cliente com facilidade? Muito, muito. A internet e essa facilidade com acesso à informação tem os dois lados, né? Tem um lado muito positivo, porque o cliente ele consegue ter acesso, ele consegue... No passado, há 20 anos atrás, o gerente do banco falava algo e o cliente acreditava, estava cravado ali na pedra. Hoje, se eu falar algo para o meu cliente, ele dá um Google e ele vai ver se de fato existe ou não. Então, isso aí acabou que é um lado muito positivo para o cliente, né? Porque ele consegue ter essa informação rápida, para a gente também, mas também existe o imediatismo, né? Às vezes tem muito fake news, né? O cliente acessa ali uma manchete, não lê na íntegra, os sites sensacionalistas, eles pegam algumas falas, alguns pontos, colocam lá e o cliente fica meio atordoado com as informações. Mas eu acho que, de novo, é a aproximação, né? A aproximação é você estar próximo e falando de ecossistema, você conseguir levar isso aí para o cliente muito, né? Então, assim, eu tô lá em Fortaleza, eu tô presencialmente, né? Atendo a maioria dos meus clientes hoje é lá, né? Então, eu visito presencialmente, eu faço questão de tomar um café, de almoçar, né? Às vezes nem para falar de investimento, só para bater papo mesmo, né? Para poder conversar. E aí eu acho que como é que eu posso falar? A captação, o negócio, ele surge, né? Porque quando você atende o cliente de forma genuína, né? Que ele entende que você está preocupado com ele, com o momento de vida dele, do que faz sentido para ele. E o cliente com esse perfil mais private já é muito assediado, muito paparicado, costumo falar, né? Todos tratam bem. Então, como é que eu posso falar?
Isso tem que acontecer diariamente, é um esforço diário, para você estar ali toda hora pensando no que pode levar, no que pode trazer do que faz sentido para aquele cliente, né? Para ele também te enxergar como uma facilitadora que traz a solução de que o negócio... Porque esse cliente, ele não... Às vezes, não é só rendimentos, é só segurança. Então, você precisa identificar muito isso, né? Aquele perfil de cliente, ele não importa se vai dar 1, 2, 3%. Ele só quer confiança, só quer segurança. Tem um outro que só quer liquidez, tem um outro que não, ele precisa de rentabilidade, né? E não se importa tanto com a segurança. E a gente consegue conectar muito bem isso, né? Lá com a ponta, né? Através de vídeos, com o espaço agora facilitou bastante, porque a gente sempre está levando, Edna, pessoas aqui, né? A gente está levando a experiência da Faria Lima para o cliente lá do Nordeste, né? Então, para o cliente que era meio que impossível, ele vir aqui participar de um evento em São Paulo, na XP, por conta, às vezes, de trabalho, de agenda, enfim, que são super... É um deslocamento expressivo, Deslocamento né? também, não é tão próximo. E aí a gente consegue fazer isso, né? Então a gente tem feito bastante, né? Eventos para mostrar um pouco mais da estrutura, falando de hold familiar, de wealth planner, entrando um pouco mais no detalhe do produto, quando é o perfil do cliente, né? Como viver de renda, enfim. Então a gente consegue trazer ali vários temas que façam sentido para aquele público ou para aquele cliente, né? Até mesmo um cliente que é investidor, mas tem uma rede de amigos que não conhece tanto a XP. A gente faz evento que ele é o anfitrião, ele traz os convidados dele e o espaço a gente cede, a gente leva um economista, um especialista, enfim. E é um evento que dá muito certo, né? Porque o cliente se sente prestigiado, tá atendendo ali as pessoas, os amigos, ele que indicou, e tá trazendo a instituição financeira ali por trás, uma pessoa para falar de um tema que ele tá quente no momento, enfim, né? Teve agora várias mudanças, por exemplo, de offshore, de fundo exclusivo, né? Então, foi um tema que a gente trouxe bastante. Tributação, que sempre é algo sempre, que no os Brasil, empresários... é um emaranhado no Brasil, né? Muito legal. Agora, poxa, eu entendi que o relacionamento e o seu papel de doutora das finanças, dos investimentos, é muito importante e você pratica isso no dia a dia. Sim. Agora, por outro lado, lá atrás você começou nos esportes. Quem que é a Vanádia fora dessa cadeira, fora do jaleco de profissional de investimentos? Qual esporte que você pratica hoje em dia? A Vanádia, fora dessa cadeira de investimentos, é uma pessoa super disciplinada, né? Eu costumo falar que eu adoro rotina. Então, todos os dias eu acordo 4h13 da manhã, 4h04 da manhã. Eu tenho essas coisas com números. E aí, todos os dias eu acordo religiosamente esse horário. E hoje em dia eu faço corrida, né? Eu estou numa assessoria esportiva para corrida. Eu tenho um desafio comigo mesmo, que é correr uma maratona até o final do ano. E faço musculação também, né? Então, quando eu não tô na corrida, eu tô na musculação. E todos os dias eu faço isso. Por que tão cedo, Vanádia? Porque eu moro no Ceará, no Nordeste, em Fortaleza. 6 da manhã, o sol já tá... Já tá a pino, calor demais. Exatamente, já tá muito calor. E outra, eu falo que às 5 da manhã eu não tenho compromisso com ninguém. O compromisso é comigo mesma, né? Então, não tem cliente falando comigo, não tenho reunião, não tenho evento, não tenho nada, né? Então, a única coisa que eu tenho é o meu compromisso com o esporte, com a minha disciplina ali diária, né? E aí eu preciso fazer isso para poder exercer o restante das minhas funções, que eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 8 anos e aí eu não abro mão de deixá-la todos os dias na escola. Então, para eu conseguir chegar e depois de correr ou depois de ir na academia, preciso voltar para casa, arrumar uma lancheira, concluir ali, porque já tá uma mocinha, ela se veste sozinha, mas eu faço o penteado no cabelo e levo na escola. Então, para eu conseguir conciliar tudo isso, eu preciso ter essa disciplina de acordar cedo, essa organização para poder conseguir. E assim, quando você... eu acho que isso é muito hábito, né? Num passado, eu já treinei também muito tarde, ia pra academia muito tarde, dormia muito tarde. E acordava também cedo, mas era um dia que não rendia. A energia já tá Nossa, sugada, muito ruim, né? Então, eu costumava falar, nossa, eu só vou funcionar muito bem após almoço. E isso não era legal, né? Então, hoje, eu acordo 4 da manhã e meu dia vai até 22, assim, sem sono, numa boa. É a sua alta performance, das 4 às 10 da noite. Perfeito, é isso. Então, no dia que eu
não vou na academia, no dia que eu não faço uma atividade física, não, eu sinto dor de cabeça, eu sinto que, eu quero comer uma coisa que não tá dentro da dieta, e aí eu já quero chutar o balde. Isso não me faz bem. Então, eu gosto da minha rotina, né? Porque eu consigo, a rotina faz bem pra mim, faz bem pro meu dia a dia, faz bem pra minha família, pro meu trabalho. E aí eu consigo conciliar tudo isso aí tendo uma rotina, sendo organizada. Então, essa é a Vanádia aí de fora. Muito legal. Vanádia, primeiro, parabéns pela sua história. Eu comentei aqui antes dos bastidores, nós já tivemos várias intersecções em eventos, mas eu nunca tive a oportunidade de ter essa troca, então muito legal conhecer mais sobre você. E pra gente encerrar, eu vou fazer a seguinte pergunta. Onde você, Vanádia, se vê daqui a 20, 30 anos? Nossa, a Vanádia se vê daqui a 20, 30 anos nessa empresa, né? Eu costumo falar, e não é clichê porque eu tô aqui, né? Então, quando eu aceitei essa proposta de sair da instituição anterior e vir para a XP, eu pensei, vai ser o meu último emprego, né? Meu último trabalho. Então, assim, eu me enxergo aqui todos os dias, eu enxergo que é o primeiro dia, que é só o começo. Então, todos os dias eu fico pensando no que eu posso fazer, no que eu posso levar para o meu cliente para conseguir encantá-lo mais, para conseguir atendê-lo de uma forma ainda melhor. Então, eu penso que daqui a 20 anos eu vou estar, assim, com uma carteira bilionária, né? Atendendo grandes famílias, levando ainda o ecossistema da XP para o meu cliente na ponta, conectando ainda mais a XP Investimentos com os investidores do Ceará, com as famílias. Então, o que eu penso é isso, de estar ainda maior, né? Mas sendo a melhor no que eu faço. Muito bom. Vanádia, muito obrigado pelo seu tempo. Eu confesso que eu quero deixar aqui um convite, fazer uma provocação para que a gente tenha mais interações. Sim. Confesso que quando eu for pro Ceará, eu vou por favor, já quero conhecer a sua filha. Sim. É importante participar um pouco da sua rotina e espero que tenha feito sentido para você também e volte mais vezes. Com tá legal? certeza. Obrigada, Diná, pelo espaço, pelo momento, pelo convite. Eu adorei estar aqui. Muito bom. Turma, essa é a Vanádia, assessora de investimentos, mulher, mãe e, claro, ela tem sim esse papel de doutora das finanças e espero que a gente tenha, sim, traga um pouco da rotina real de uma profissional performática para que vocês entendam um pouco do nosso papel. Sou Gisele Sacramento, essa é a assessora Vanádia. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu, até mais.